Olá, pessoal, aqui quem fala é a Bruna e hoje eu estou fazendo uma resenha com spoiler, tá bom? Eu tentei fazer uma resenha sem spoiler, mas falei, por que não? Eu quero me lembrar das coisas. Se alguém for ler esse livro e ver esse vídeo, eu quero que pelo menos a pessoa discuta o que achou, o que não achou, o que faltou nessa resenha eu falar, por isso que eu vou colocar com spoiler. E outra, depois que eu terminei minha resenha, eu comecei a ter várias perguntas que eu quero que responda. Então, eu vou fazer com spoilers, tá bom? Então, o livro que eu vou fazer é O Lobo Rei, da série Lua Vermelha. É, da autora, tomara que eu esteja falando certo, tá? Ewa Dimitrova. Dimi... Seu nome é muito bonito, mas pra mim muito difícil. Eu dei 4 estrelas e favoritei ele, tá? No Scooby. Ele é do ano de 2023. Ele é independente. Mas quem sabe um dia uma editora compra, né? Nunca se sabe. Ou também não sei, vai que a autora também não quer, né? Enfim, divaguei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler a sinopse para vocês e depois eu vou mostrar o meu PDF da minha resenha, que eu tenho tópicos, eu tenho perguntas, então eu precisava pelo menos deixar a minha mente entendendo o que eu estou tentando transmitir para vocês, tá bom? A sinopse de Lobo Rei. Thaisa conhece apenas a ilha onde vive com suas mães e irmãs, mas a sua curiosidade sobre o continente e as pessoas que habitam lá mal podem deixá-la dormir à noite. Como uma serva da deusa, era esperado que ela tivesse habilidades como suas irmãs, ou que pelo menos pudesse ver o futuro. Mas Thaisa não tem nenhum poder. Tudo que ela tem são seu arco e flecha, e uma adaga pontuda para matar coelhos. No entanto, estranhos presságios sobre uma tempestade começam a perturbá-la, e até que finalmente se concretizam. Um homem, um estrangeiro, chega às suas praias. Ele, ele está ferido e, se não for tratado, morrerá. Thaisa só tem que tomar uma decisão que mudará a sua vida, das suas irmãs e do continente inteiro. E é um livro mais de 18, tá bom? Informações básicas aqui. Eu vou mostrar o meu PDF pra vocês, porque eu vou seguir ele, né? Ó, aqui, ó. Ai, não sei se vai dar. Tá muito claro, peraí. Não, tá de boa. Ó, aqui. E, ó. São 8 páginas. Por isso que eu tentei fazer uma resenha sem spoiler. Aí eu falei, não, vou falar só que eu gostei. Pronto, não. Preciso fazer minhas opiniões e falar sobre esse livro, tá? Vamos começar. Peraí. Que eu vou deixar aqui só pra mim não se perder na minha grande lista. Aqui tá bom? Tá ótimo. Deixa eu ver. Como falou na sinopse, a Thaisa mora nessa ilha, a ilha da deusa. Mora só as mães e as irmãs, ou seja, nenhum homem, só mulheres. É, e daí, e também nenhum homem pode tocar nessa mulher só no rito de fertilidade, que é que eu não sei como são as escolhas, entendeu? Se a deusa coloca no teto, nas visão, eu não sei como funciona. Isso aí. O único homem que a Thaisa conhece é o senhor Tastari. Por quê? O que aconteceu? A filha dele estava muito doente e ele pegou o barquinho dele e foi tentar achar um lugar para cuidar dessa doença.
E aí, quando ele chegou na ilha da deusa, que ninguém chega perto, que todo mundo sabe, assim, a história, as coisas que acontecem, ele foi e viu a Thaísa. Tomara que esteja certo também o nome dela, né? Eu falando assim. E daí ela entregou as plantas pra ele e ele falou que toda uma vez na semana ia lá na ilha levar coisas pra ela, livro, coisas do continente e contar sobre o continente. E ele também contou que o continente é governado pelos lobos, tá? Informação muito importante. Entre as irmãs, ela tem uma melhor amiga, a Arina. Numa passagem do livro, a Arina é escolhida para o ritual de fertilidade e ela fica muito feliz porque ela quer se tornar uma mãe. Ela quer muito uma mãe. E quando uma irmã se torna uma mãe, fica meio separado, tipo assim, você já se tornou mãe, então você tem que ficar com as mães. E como a Thaisa não tem poder, não tem nada que ela se sente excluída mesmo, ela fica meio tipo, eu vou ficar sem ninguém, sem a minha melhor amiga, tá? Mas também ela tem aquela pulga atrás da orelha, tipo assim, é, se eu vou participar disso, por que eu estou participando disso? Quem é esse homem? Da onde ele veio? Da onde, tipo assim, porque não tem homens na ilha, da onde que vem, né? Da onde que esses cidadãos vêm? Do continente? De outro lugar? Tipo assim. Então ela quer se incluída na comunidade, vamos dizer assim. Mas também ela é muito curiosa, muito tipo assim, eu preciso saber por que está acontecendo isso. E como ela não tem poderes, ela fica, meu Deus, eu sou diferente, né? E aí ela sente que vai acontecer alguma coisa. Ela sente, ela tem um pressentimento, ela vê tempestade. Só que ela não tem esse poder, mas ela vê uma nuvem assim. E até que ela pergunta pra uma irmã dela, falou assim: "Você viu alguma coisa no futuro?" E ela: "Não, tá tranquilo. Ó, de boa." Só que daí chega o estranho, o estrangeiro, e ele tá todo destruído, coitado. Destruído, olha, destruído. Muito destruído. Mas é lindo. Thaís olhou e falou: Uau! Eu olhei e falei: Uau! Da onde você veio, querido? Na minha cabeça. Como. Só que depois que ele chega, tem um ritual, né? Só que daí uma irmã vê o futuro, fala assim, cara, a ilha vai ser atacada por homens. Aí as mães ficam meio preocupadas, né? Vai ser atacada por homens. Aí, tipo, as mães falam assim, é, meninas ficam em outro lugar e as mães vai olhar pela ilha. E esse estranho já tava, tipo assim, um bom tempinho lá que a Thaisa tava cuidando. E, tipo assim, eles não se comunicavam, não era a mesma língua. Ela não sabia se ia viver, se ia morrer, mas se ele vivesse era porque a deusa queria. Se ele morresse, graças a Deus, eu vou jogar você no mar. Ela tava desse jeito, graças a Deus, eu vou jogar você no mar. A deusa não vai me punir. Eu vou conseguir tudo que eu queria. Só que depois que essa irmã vê que as coisas estão acontecendo, ela fala assim, querido, esse cara tem que ir embora agora. Porque ela tava esperando o senhor Tastarin chegar na ilha e ele só volta daqui uma semana. Tipo, ele chegar na ilha e ela colocar ele dentro do barco e falar, vai com Deus, vai amém, vai, Deus vai te proteja. Só que não deu tempo, porque essa irmã viu que a ilha ia ser atacada e ela falou assim, eu não tenho tempo, eu não tenho, ó, tempo, querido, pra você se curar, pra você começar a se comunicar comigo. E o que que ela fez? Tipo assim, depois que as mães falam, meninas, vai lá e a gente vai olhar ao redor da ilha. Só que elas dão tipo uma fruta, que eu não lembro o nome,
que é tipo, se você comer, você vai morrer e vai pra deusa. Porque elas têm uma regra que, tipo, só elas podem se levar de arrasta. E aí, tipo assim, a Thaisa finge que tá dormindo, só que não. Quando as mães somem, elas somem também. Ela fala assim, vou pegar aquele estranho, aquele estrangeiro, falar pra ele, pega o seu rumo e vai embora. O problema é a linguagem, né? O idioma, né? Só que ela chega, fica um pouco com ele e aí ela escuta, tipo assim, homens chegando à ilha. E ela tenta, tipo, muito correr mesmo pra salvar as irmãs, sabe? Porque antes dela ir embora, ela pegou a frutinha da Arina e ela jogou fora. Ela falou assim, não quero que minha irmã morra, né? Não quero que aconteça isso. E, tipo assim, aí ela fica preocupada porque ela fez isso e ela sai correndo. O, o cara todo destruído sai correndo atrás dela, não sabe nem onde tá, não sabe a língua que ela fala e vai correndo atrás dela. Quando ela chega lá, ela vê as pessoas sendo atacadas, as mães sendo atacadas, as irmãs. Ela tenta chegar lá, só que o estrangeiro segura ela. E aí ela desmaia. Aí ela já acorda num barco. O que que ela descobre? Que o senhor Tasterin tava indo pra ilha e eles meio que pegam ele. E aí descobre que eles são amigos, né? E aí ele fala o idioma dela e fala o idioma dos lobos. O que também a gente descobre? Que esse estranho é o príncipe Crisden. Crisden, é. Ele estava indo pro funeral do pai. O pai dele mataram ou morreu, quem sabe. O que o Kristen desconfia que mataram e também tava indo pro primal. O que é o primal? É tipo a competição do trono. E aí, o que acontece quando a coitada descobre que ela é a única sobrevivente dessa ilha? Ela fala: eu vou me matar. Tipo, ela fala pro senhor Tasterin que ele passa pelo príncipe. Fala assim, ela quer ir de arrasta. E tipo assim, ela não come, ela faz a pirraça dela. E uma hora, tipo assim, ela fala, eu preciso tomar um banho, porque elas cuidavam muito do cabelo delas. Ixi, elas tomavam. Ela falou assim, eu preciso tomar banho. Aí levam ela. É maravilhoso. Esse eu gostei. que ela, que ela passa assim no barco e ele tá em cima, ela olha, ninguém tá segurando ela, e o que que ela faz? Se joga no mar. E ela já tava assim, ai, obrigada, deusa, pode me levar. E o que acontece? O Kristen vem atrás dela. E aí fica essa luta de gato e rato, né? Que ele fala que não vai deixar ela se matar, e ela fala que ela quer se matar. O problema é que eu estou falando no nosso idioma, né? E os dois não se entendem. Aí fica o senhorzinho lá tentando falar o que deve. Só que uma hora a Thaisa fala assim, pô, traduz o que eu falei. Traduz o que eu falei. Não quero que você minimize, quero que você fale. Daí, ela fala assim, não me toque. Uma filha da deusa não pode ser tocada, não sei o que. E aí ele fala assim, você tem poderes? Você tem alguma coisa? Ela, sim, ela mente. Aí ele fala assim, eu quero sua ajuda pra descobrir quem matou meu pai. E também quem tentou me matar, né? Porque ele tava indo pro funeral, ele foi atacado. E aí ela fala que sim, coitado, foi enganado. Até em negrita aqui, ó. Eu coloquei, coitado, foi enganado. Daí, quando eles chegam lá no reino, ou quando eles estão indo também, ele chama ela de Tis- Tisauri. Tisauri, que significa amante. Porque o pessoal dele não pode descobrir que ela tem poderes. Porque senão vai virar uma guerra
uma mulher que tem poderes de ver o futuro ou qualquer outro poder. Que até então eu descobri, até então, os poderes das mulheres são ver o futuro. Se tiver outro poder e eu deixei passar, me desculpe, mas até então. E aí, o que eu posso dizer? E aí ele falou assim: não, vamos ficar assim, que ninguém te perturba e tá tudo certo, tá? E aí fica nessa. Só que ela é muito teimosa, porque quando ela chega no reino, não sei o que, ela fica falando: eu vou me matar de novo. E daí ela não come. Tem a reina, que é uma subordinada dele, tipo assim, leva comida pra ela ataca, ela fala, eu não vou comer. Ele fala, sim, eu não vou deixar você morrer. Se você não comer, eu vou chamar, tipo, os médicos, que eu não lembro o nome. É, e fala que vai deixar ela viva. E aí, tipo, fica essa guerra mesmo. Aí, um tempo passa e acontece o primal, a luta do trono. O que eu achei bem interessante, porque assim, a gente pensa que o trono vai ficar entre o filho do rei, os filhos do rei, enfim, entre isso aqui. Mas não, acontece um combate. Quem quiser ser rei, entra nesse combate pra tentar. Só que todo mundo torce pelo Kristen. Kristen. Crisden. Eu tô com Kristen. É Crisden. E aí ele luta até com os irmãos dele, que é o Azerai e Sets. Esses dois é filhos de Tsuri, que é as amantes, e o Crisden é filho da, da rainha. Nossa, até buguei. Da rainha. E aí, tipo assim, tem a luta. E sabe a parte de lobos que o senhorzinho contava pra ela? Aí, nessa luta, o que acontece? Ele se transforma em lobo. E aí, eu vou ler o que eu escrevi. Eu li assim. É, no primal, ela descobre que eles são lobos de verdade, e não só no nome. Aí, entre parênteses, eu tava, você jura? Aí eu, kkkk, se bem que a coitada não sabia de nada além da ilha. E acho que nem os segredos que a ilha escondia. Porque ela pensou que era só no nome. E não que eles iam virar lobos e lutando e não sei mais o que. E aí ele vira o rei, né? Aí ela fala assim, bom, tô livre, né? Ele virou o rei, ele não precisa mais de mim. Ele é rei, ele é poderoso. Por que que ele precisa, né? Ah, mas daí ele fala assim, eu preciso sim, como eu não preciso. E ela, tipo, quer muito a liberdade dela. Quer muito. Tipo, eu não sei se até nesse momento ela queria liberdade pra seguir a vida em algum lugar daquele continente. Ou se ela queria ir conhecer a deusa com as irmãs dela. Só que tem um pequeno detalhe, assim. O Crisden tava sentindo alguma coisa pela Thaísa, né? Ele tava assim, Thaís. Ele não tava assim, não, tá, gente? É só eu, por quê? Porque não tem os capítulos dele. Então eu não sei o que, que esse homem pensa. Então eu tava só na minha cabeça. Mas ela também começa a sentir coisas por ele. Mas ela não consegue identificar, né? Porque nunca teve homens naquela ilha, nunca pensou que poderia ter aquele sentimento. Porque a única parte que tem homem é no ritual de fertilidade. Acontece o ritual de fertilidade, o homem desaparece. Então, ela não sabe, né? O que ela sentia pelas mães e irmãs é completamente diferente do que ela tá começando a sentir por ele. E tem esse sentimento de sentir algo, mas eles não podem ficar juntos, porque ele se tornou rei. Então tem o Conselho Milenar, que é eles olham para as estrelas, não sei o que, e podem. Eu tô olhando para cima pensando que eu tô vendo estrelas. Que podem escolher a próxima rainha. E escolher a próxima rainha, essa rainha tem que ser
de alguma família lobo. E nossa protagonista é o quê? Humana. Então eles não podem ficar junto. Mesmo que quisessem, ela tinha que ser uma tesaure, que é amante. Tipo assim, rainha não. E, tipo assim, nem ela que não entende o que é, ela não quer ser a segunda. Então, ela fala assim: não preciso ficar aqui. Você pode me libertar, por favor? Por favor. É, e ele fala que não vai libertar ela, tudo. Aí chega o dia da coroação. E ele fala assim: tá, eu te liberto, mas você pode participar da minha festa? Por favorzinho. Eu tô só um coraçãozinho. Um coração. Por favorzinho. Aí ela fala assim: sim, eu participo. Aí a reina traz uma roupa pra ela, veste ela, tudo. E daí ela vai nessa comemoração. Só que todo mundo fica olhando pra ela e ela já se sente muito estranha. Porque se sente muito estranha, né? Aí todo mundo fica olhando pra ela e ela pergunta pro príncipe, ué, por que todo mundo tá me olhando assim? Né? Aí ele fala que ela parece muito a deusa da estação fria deles. E ela falou assim, nossa, tomara que essa deusa não seja qualquer outra coisa. Ele fala assim, não, é a Mirsai, a deusa do desejo e da luxúria. Nossa, ela olha pra ele e fala assim, meu Deus, eu vou te matar. E aí ela participa, tudo. Aí ela fala assim, tá, amanhã você vai me libertar, né? Me dá cavalo, suprimentos e eu vou com Deus. Porque ele aprendeu o idioma dela nesse tempo e ela aprendeu um pouco do idioma dele. Mas ele sabe muito mais o idioma dela, né? Ele fez aulas, sabe muito mais o idioma dela do que ela sabe o Canis, que é o idioma dos lobos. E, tipo assim, pode acontecer qualquer coisa. Ela é uma mulher que não sabe se defender, né? Que ela veio de uma ilha. Ela sabe se defender melhor que as irmãs dela, assim, ela tinha um arco, uma flecha e um punhal, né? Mas, tipo assim, bem menos do que precisa, né? Porque é uma cidade de lobo. O que eu quero dizer ele fala que sim, mas ele tem uma coisa pra contar pra ela. Ele conta que a família Belvin está com uma prisioneira igual a ela. Aí ela pensa, nossa, uma irmã minha? Mas como que aconteceu isso? Porque você fala que as pessoas que estavam no seu comando entrou na minha ilha. E se a gente fez de barco? Não tinha ninguém lá. Tipo assim, eu tava prisioneira e não tinha ninguém. Como essa irmã veio parar aqui, né? Porque eu também tenho essa dúvida. E ele fala assim, eles estão e eu quero resgatá-lo. É, e aí eles saem da comemoração dele, meio escondido, eles dois, e vão no onde é a casa dessa família. Tipo, é muito tenso eles chegarem lá, né? Porque ela é humana, ele é um lobo, só que um príncipe. Só que ele é grande, né? Então tem que ir meio escondidos assim. Tá. Depois que entrar nessa casa, é, eles descobrem a irmã. E é a irmã Arina, a melhor amiga dela, a melhor irmã, a melhor tudo. É, só que ela tá meio, tipo assim, tá destruída, coitada. Porque a Thaisa foi prisioneira do Kristen. Só que ele tratou ela um pouco diferente do que como a Arina foi tratada. Mesmo a Thaisa sendo prisioneira dele, ele prendendo ela, ele ainda tratou ela como humana, vamos dizer assim. Levava comida, deixava tomar banho,
mesmo ela fazendo as pirraças dela. A Arina não foi tratada assim. A Arina foi tratada como prisioneira, prisioneira mesmo. Ela foi. é, Ai, como que eu posso fazer? Foi torturada. ah, Meio que fizeram mais de 18 com ela sem consentimento dela. É, ela perdeu o braço. Ela perdeu o braço. Ela perdeu o braço. Então, ela tá bem destruída. E, tipo assim, eles tiram ela daquela casa. Os irmãos do Kristen vêm e, tipo, levam ela pra passar pelo médico, tudo. E a Thaisa fala assim: quando minha irmã melhorar, a gente vai embora. E o Kristen, tudo certo. E, tipo assim, só que ele não quer deixar, né? Que ela tem poderes, né, na cabeça dele. E também ele está gostando dela. Ele não sabe ainda. Não sei, eu não tenho os pensamentos dele. Eu acho que sim. Mas, tá, ele fala que sim. E, tipo, a irmã dela passa por um tratamento, começa a melhorar. E ela fala assim: quando a gente melhorar, a gente vai embora. Elas começam a fazer um treinamento de idioma de canis, porque ela precisa melhorar, né? Se ela quer ficar naquele continente, vai ter lobo pra DVE. E ela também quer fazer um treinamento de espadas, de se defender. E aí, quem vai treinar ela, treinar elas, né? Porque a irmã dela quer participar. O Ezarai. Só que, ai, outro casal secundário. É, ele começa a tratar muito diferente a Arina. Dá pra olhar assim, falando, tô sentindo cheiro de romance. E, e aí ele começa a treinar elas, tudo. Ele é mó grossão com a Thaísa, mas que a irmã dela fala, ai, vem cá, querida, é assim, não é assim tudo. Só que a rainha, é, a que foi escolhida pelo Conselho Milenar, vai chegar. E aí, o que eu posso dizer? Ela chega, nenhum dá atenção pra elas. Nem a reina, que vai todo dia naquele quarto, dá atenção pra elas. É a rainha, ai, eu não sei o que. A Thaísa tá, ó, morta de ciúme. E aí, a Arina também, mas a Arina se controla mais. Nem um treinamento elas conseguiram fazer. Uma hora elas falam assim, ai, cansei, vamos passear. Ninguém tá cuidando da gente mais. Cara, o que eu posso dizer? Duas doidas. Porque elas andam descalço, né? Porque na ilha elas andavam descalço. E lá, nesse reino, é congelado, é neve pra Deus e o mundo. É branco, branco pra tudo quanto é lado. E elas olham o jardim, falam assim, a Arina fala assim, vamos fugir? A Thaisa fala assim, hã? Vamos fugir, ninguém tá cuidando da gente. A Thaisa até que pensa um pouquinho e fala assim, vamos. A fuga, sem planejamento, sem comida, sem nada. E elas só vai. Só que elas tentam um tempo, tá? Só que, tipo assim, o pé começa a doer, não acharam lugar nenhum pra se esconder, é, não sabe pra onde estão indo, não tinha um mapa com elas. E o que acontece? Elas falam assim: bom, ninguém notou que a gente fugiu, então a gente pode voltar. Só que notou o Crisden e o Azeri. Azeri. É Azeri? Meu Deus. Ô, gente. Amo essa história, mas os nomes não me ajudam. Azerai. Azerai. Ah, e aí, tipo, voltam tudo. E, e aí os dois descobrem. E aí os dois discutem, o Kristen e a Thaisa. E aí, tipo, tem uma tensão. Por quê? Um tempo antes de acontecer isso, aconteceu o cio das mulheres canis.
E aí pensaram que não ia afetar as duas humanas, né? Só que afetou as duas humanas. E aí, tipo assim, ela falou assim, não. E os homens não ficam lá, tá? E aí ele falou assim, ah, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. E, tipo assim, fazendo as preliminares. Nossa, é difícil falar, hein? Aí ela, não, você tem sua rainha, vai vir sua rainha. Enfim, eles fazem isso, só as preliminares. Né? Aí voltando no dia que ela fugiu, eles discutem e ele fala assim: eu quero você. E ela fala: não, não quero você, sai daqui, você não pode me tocar porque eu sou a filha da deusa. E tipo, fica aqui essa discussão. Só que uma hora ela fala assim: eu quero e eu vou. E eles vão no finalmente. Aí o que acontece nesses finalmente? Ai, ai. O que acontece nesses finalmente, gente? Ela tem a porcaria de uma visão. Já pensou? Você tá lá, tudo de bom, e você tem uma visão? Uma visão. E tem mais, tá? Kristen também tem essa visão junto. Ele vê as coisas com ela. Aí eu fiquei, gente, tanta hora pra ter essa visão. Vai ter a visão naquela hora? Os dois se pegando? Eu falei, tá. E daí ficam conversando, aí ela falou assim, você entende por que você teve essa visão? Ela fala que não, aí ela fala que vai conversar com a Arina. Aí a Arina fala assim, ela não entende porque os dois teve a visão compartilhada, porque quando ela teve o ritual da fertilidade, o cara não teve essa visão. Então, por que os dois teve? Aí o príncipe fala assim, então vamos pra sua ilha, pra descobrir as coisas. A ilha, né? Só tem elas duas vivas. Então vai ele, o Kristen, Azarei, a Arina e a Thaisa. Esses quatro e mais um povo pra defender o rei, né? Que é eles precisam. E aí elas chegam na ilha. Só que a ilha não tem corpo, não tem nada. Mó estranho, tá? Tipo, tudo vazio. E elas falam assim, bom, aonde que tem as coisas? Aí, como a Arina quase virou uma mãe, ela subiu, ela sabe onde as mães ficavam e onde que elas poderiam esconder alguma coisa. E aí eles sobem, tipo, é uma torre separada das irmãs, tudo. E aí descobre que tem uma sala cheia de ouro. Vários livros. E esses livros contam a história das filhas. Quem é a mãe dessas filhas? Porque quando uma filha nasce na ilha, essa mãe não é só a mãe que teve a criança, é todas que teve criança é mãe daquela criança. Então, ninguém sabe quem que é a mãe daquela própria criança. Então, o que eu posso dizer? A Thaisa descobre a história dela. Só que tem um pequeno problema. Tipo assim, ela descobre que ela foi a última e que tá estranho. E aí conta uma história que fala que vai nascer a reencarnação da deusa. E ela fica tipo, como assim? E o Azarai conta uma história parecida da deusa deles, que é parecida com a deusa das meninas. E fala assim, nossa, é muito parecida, né? Meio estranho. Aí o Kristen fala assim, tem uma estátua, alguma coisa dessa deusa? Porque ela é muito parecida com a nossa deusa. Então, se tiver uma estátua, uma coisa, eu vou saber se ela é nossa deusa ou não. E o que descobre é que sim, a, a deusa Mirsai, da Desejo e Luxúria, é a deusa da ilha. E que é Ctrl-C, Ctrl-V da Thaisa. E tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Como assim? É, então, eles falam assim, bom, temos respostas e não temos respostas.
mas vamos pegar tudo que tem aqui e levar pro continente, levar pro reino, e lá vocês discutem. Só que a Thaisa falou assim, bom, eu estou indo embora, né? Você já me libertou, eu já descobri várias coisas. E ele não quer libertar ela, mas ele fala assim, ok, eu aceito que eu tenho palavra. E o que que... Ah, tem outra coisa, tá? Eles dormem tudo de novo e eles têm uma visão, que é a mãe do Kristen é uma filha da deusa. Tan, tan, tan. É isso. E ele fala, meu Deus, a minha mãe. E ela falou assim, nossa, sua mãe era uma de nós. Aí que piora tudo, porque ela quer ir embora e descobre que a mãe dele é uma irmã dela, ou tipo, há muito tempo atrás, né? Era uma irmã, porque ela tava no continente, teve o príncipe, casou com um rei lobo, que a gente não sabe como que é a história. Mas é isso. E quando eles estão voltando, eles descobrem que o reino foi atacado, que querem tirar o Crisden do poder, é, porque eles pensam que ele abandonou o, o reino dele por uma humana. E, tipo assim, a humana nem quer ele, né? Assim, querer, ela quer, né? Mas ela não quer ser a amante, ela queria ser a principal. E ele fica assim, meu Deus. E ele pensa assim, quando a gente chegar lá, que a gente vai pra uma outra rota, você e sua irmã vão embora. É nossa guerra. E eu vou lutar pelo meu povo e pelo meu trono. Eu não quero que vocês se metam, né? Porque é a guerra dos lobos. E aí, ela fala, quê? Não, não, não vou. Não vou. Eu vou te ajudar. Eu vou tentar juntar o povo de Agres, que é o povo humano, pra lutar pros lobos. Aqui. Os lobos que entrou no continente deles, que tá mandando agora, ela quer juntar com os humanos. Enfim. E o que que ele faz? Ele ali eu acho que ele se apaixonou mais ainda, mas enfim, ele dá um anel pra ela que ele ganhou no primal para se tornar o rei e fala essa frase, tá? Que eu vou ler aqui pra vocês. Diga ao povo de Agres que eu tenho especial interesse em lutar por eles, pois a minha rainha é uma mulher humana. E aí acaba. Tem mais um pedacinho, mas essa parte é mais importante. E aí tem o livro 2. Eu acaba minha resenha, tá? O que eu quero dizer, pessoal, tem muita coisa que eu não coloquei aqui pra não ficar um vídeo, tipo assim, de toda a história. Tem muita coisa, muito personagem, muita entrelinhas do que acontece ou deixa de acontecer. Eu coloquei as partes principais ainda, eu coloquei muita coisa, tá? Tem até uma partezinha aqui que eu peguei da minha resenha lá do Scooby, que eu falei, tipo assim, que eu amo a Thaisa. Ela luta pelo que quer e não se rebaixa a ninguém, nem o príncipe. E o Crisden é um personagem interessante, mas eu não tinha muitos capítulos. Não tem no primeiro livro capítulos narrados por ele. Então, tipo assim, às vezes eu não sabia o que ele pensava. Às vezes tinha discussões deles dois. E aí eu ficava, tipo assim, eu não sabia a visão dele, então como eu vou saber o que tá acontecendo na cabeça dele, o que ele quer responder pra Thaisa, como ele quer fazer. Tipo assim, tem um monte de coisa que eu queria saber o que de fato, mas não tinha. Tipo assim, mas ok. Aí eu tenho 10 perguntas que eu anotei, mas quem sabe eu lembro aqui.
A primeira, de onde vem aqueles homens pro ritual de fertilidade da ilha? Porque eles vêm, tem o ritual da fertilidade e eles somem. Eles somem, eles vão embora pra casa deles, as mães matavam eles. Tipo assim, essas servas, elas sabiam o que elas estavam fazendo? Ou, tipo assim, era muito tempo já trancada naquela ilha e só seguiam o que as outras antigas mães falavam ou estava escrito no livro e você seguia. Você não tinha as perguntas igual a Thaisa. Porque nós tem perguntas aqui. Primeiro, mãe do Crisden se apaixonou pelo Rei Lobo ou ela foi sequestrada ou pra ficar naquele reino, ou tipo, ela não tinha mais como voltar, porque, como tava escrito, nenhum homem pode tocar nenhuma mulher, que senão você perde o poder. Mas e aí? Tipo assim, ela foi tocada e aí ela desistiu? Tipo assim, pessoa com poder. Então, eu não sei o que aconteceu com essa mãe. Eu tô na dúvida, entendeu? Por favor. Por exemplo, você tem o ritual de infertilidade. Como que ele sabe que vai nascer mulher? E se nascer menino? O que você faz? Essas crianças, vai pra onde? Pra algum lugar elas vai. Ou não vai também, né? Vai conhecer a deusa. Ou não a conhecer a deusa, porque a deusa só tem filhas mulheres. Pra onde que essas crianças vai? Nós não sabe também. Pode me responder isso aqui, tá? Outra coisa, as visões da Thaisa. Vai acontecer só na hora do sexo? Coitado deles. Tipo assim, preciso de uma visão. Vem cá, rapidinho. Não tem como. Você, entendeu? Você, você é a reencarnação da deusa, por favor, Thaisa. Né? Resolva isso. Arine e Azerai ficam juntos? Porque eu quero, entendeu? Não sei se vocês querem, mas eu quero. A Mirsar, a deusa, ela é deusa? Ela tem mais poderes, né? Do que a visão. Então, aquela parte que ela só vai ter visão em sexo, já tem que resolver. Já tem que, sei lá, soltar uns raios, qualquer outra coisa. Ah, outra coisa. Eu quero. Como a Thaisa pode virar uma rainha, eu quero exército de mulheres. Porque no livro fala que as mulheres elas fazem um treinamento, mas aí teve que desistir porque o Cio, pra se tornar mãe, é uma vez a cada ano. Então, tipo assim, eles precisavam preservar essas mulheres pro reino não morrer, entendeu? Aí eu quero um exército de mulheres, por que não? Coitado. Outra coisa. O sexo vai ficar esquecido no churrasco? Não vai ter um par romântico? Porque se. Eu vou ler os outros livros, né? Mas eu quero só deixar meu atento aqui, que eu queria a reina. Tá bom? Então, eu quero um diálogo do protagonista. Não um diálogo, capítulos do protagonista, tá? Na voz dele, do que ele tá pensando, quem quer esganar, qualquer outra coisa. É, eu também li algumas coisas que o pessoal fala assim: nossa, a Arina parece muito corajosa no começo, do jeito que a irmã dela fala, né? A Thaisa fala dela, muito corajosa, muito. Tipo assim, vai dar tudo certo, eu vou com você. Só que depois que ela volta, né? Os cuidados, ela fica meio medrosa. Mas coitada, né? Ela foi torturada, foi. Nossa, quem que consegue ficar bem com a vida? Aí você vai pra um reino que só tem lobo, não sei o que, sua irmã. Não dá, né, gente? Dá um pouquinho de paciência pra ela se esforçar. É, eu, se tem mais perguntas, eu acho que vai decorrer do livro 2. Porque já foi 10 perguntas, já deu bons minutos. Eu só quero dizer assim, tomara que eu não me perdi, o que eu acho que eu me perdi mesmo com o meu PDF, porque eu comecei a lembrar das coisas e aí fui seguindo, mas tá tudo certo. O importante é não se perder o que aconteceu, mas enfim, eu quero agradecer quem assistir, quem curtir, etc.
Eu vou ler o livro 2, que daí eu também vou fazer a minha resenha particular pra fazer um vídeo. Tomara que eu não estraguei a história da autora. Tomara que eu falei o nome dela certo também. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!